Graça e paz de Cristo, dia 1º de novembro, e nós estamos começando um novo mês e vamos mais uma vez começar a meditar em Provérbios. O mês de novembro tem 30 dias, nós vamos ler até Provérbios 30 até o dia 30, e no dia 30 nós vamos meditar em Provérbios 30 e também em Provérbios 31, e assim vamos completar todo o livro de Provérbios nesse mês de novembro. O capítulo 1 nos fala a respeito do motivo pelo qual Salomão escreveu Provérbios. E também nos fala que nós temos opções na vida. Você tem duas opções: ouvir a palavra da sabedoria e ser uma pessoa que prospera, ou você tem a opção de ser um tolo. E quando você tomar atitudes tolas, quando você passar pelas tribulações, pelas lutas e pelas dificuldades, em razão das suas opções, a sabedoria rirá de você. Isso não significa que Deus zomba e gosta de ver o seu povo passando por sofrimentos. Mas quando Provérbios 1 fala que a sabedoria ri quando nós estamos sofrendo as consequências das nossas decisões, ele está dizendo que a sabedoria vai nos permitir sofrer as decisões que nós tomamos para que nós aprendamos a sabedoria. Porque a sabedoria que é de Deus, e o próprio Deus Ele criou a sabedoria, o que ele deseja é que nós sejamos felizes e que nós sejamos bem-aventurados. Vamos ler o texto aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão é o autor principal do livro de Provérbios, mas ele não é o autor único. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Salomão escreveu do capítulo 1 ao capítulo 29 de Provérbios. Versículo 2. Até o versículo 6, Salomão fala para que servem os provérbios: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, foi para isso que o livro de Provérbios foi escrito, para que aquele que é simples receba prudência, para aquele que já é sábio receba mais sabedoria, para que aquele que quer entender os provérbios entenda mais as palavras de sabedoria, e para que nós possamos conhecer o entendimento, o juízo, a justiça, a equidade. Por isso, Provérbios foi escrito, para recebermos instrução, informação e conhecimento. Por isso é importante meditar em Provérbios todos os meses, porque é isso que nós adquirimos quando meditamos em Provérbios: sabedoria, entendimento, prudência, discernimento, conhecimento, para tomarmos melhores decisões em relação a toda a nossa vida. Versículo 7. O versículo 7 já começa nos trazendo a primeira recomendação. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor significa a reverência a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida é o princípio da ciência. É o começo do conhecimento. Quem é louco despreza isso. Os loucos desprezam a sabedoria, desprezam a instrução,
Os loucos não querem saber a respeito de conselhos, instrução, conhecimento e discernimento. Os loucos querem seguir a vida da maneira como bem entendem, seguindo as suas emoções, seguindo as suas paixões, seguindo o lema: deixa a vida me levar, caminhando sem nenhuma orientação, sem nenhum rumo. Não faça isso da sua vida se você deseja ser alguém próspero, se você deseja ser alguém feliz, se você deseja ser bem-sucedido. Se você deseja ser bem-sucedido, tema ao Senhor, porque isso é o começo do conhecimento. Versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe. 9: Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Versículos 8 e 9 nos falam para ouvirmos as recomendações e honrarmos os nossos pais, porque eles invariavelmente desejam o nosso bem. Isso não quer dizer que eles não podem errar. Se o seu pai e a sua mãe estão te trazendo recomendações contra a palavra, e se você, pelo seu discernimento, percebe claramente que a instrução que eles estão dando a você não são das melhores, você pode seguir os caminhos da palavra de Deus. Tem pais e mães que não orientam bem os seus filhos, que ensinam os seus filhos a bebedice, a prostituição, o pecado, a iniquidade. E se você percebe que eles estão ensinando algo contra o que a palavra ensina, siga pela palavra. A palavra nunca erra, mas o versículo 8 e 9 está levando em consideração aquele pai e aquela mãe que instrui o filho em um bom caminho. Não seja uma pessoa cega que fala, mas está na Bíblia que eu devo seguir o meu pai e a minha mãe. Se o seu pai e a sua mãe te ensinarem a mentir, a roubar, a furtar, a enganar, entenda que ele, o seu pai ou a sua mãe, não tiveram ou não estão em uma boa fase da vida. Mas em geral, na maioria das vezes, os pais desejam o bem dos filhos, então siga na orientação deles. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. 12. Traguemo-nos vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Porque 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojos. 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. 17. Na verdade, debalde, ou seja, é inútil se estender a rede perante os olhos de qualquer ave. 18. Mas estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então aqui, dos versículos 10 até o versículo 19, nos falam a respeito das pessoas que ficam com cobiça por riquezas. E eles pensam em furtar, roubar, enganar, trapacear. E eles convidam as pessoas a caminharem junto com eles. Convidam as pessoas a caminharem junto com o pecado deles. E convidam aqueles que são inocentes e simples e que não prestam atenção na ruína que esse caminho leva. E aqui em Provérbios está a recomendação: fuja da cobiça, porque eles vivem cobiçando, olhando para o que é dos outros, querendo o que é dos outros. E eles estão prontos para derramar sangue, significa que eles estão prontos para praticar todo tipo de maldade. Fuja do caminho deles, porque eles vão receber as consequências dos seus erros. No tempo certo, eles vão cair nas suas próprias armadilhas. Não ande com essas pessoas. Não ande com o fofoqueiro.
porque o fofoqueiro fica falando mal dos outros o tempo todo e ele não tem tempo para se dedicar aos seus próprios estudos, não tem tempo para fazer alguma coisa útil para o reino de Deus. Preocupe-se com a sua vida e fuja dos fofoqueiros. Fuja daqueles que vivem mergulhados em pornografia e prostituição. Fuja daqueles que vivem trapaceando, enganando os outros e corrompendo e mentindo, para que você não aprenda nenhum dos caminhos dessas pessoas. Versículo 20. A suprema sabedoria, sabedoria está em letra maiúscula, falando a respeito de Deus. Deus, altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, ó nécios, amareis a necedade? Necedade é a tolice, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Essa é uma pergunta que Deus está nos fazendo hoje. Até quando vamos continuar fazendo as mesmas coisas erradas? Até quando vamos insistir em procrastinar a nossa prosperidade? Até quando vamos negligenciar a leitura da palavra? Até quando vamos rejeitar fazermos os nossos sacrifícios em jejum para recebermos mais graça e renovo espiritual? Até quando vamos dizer, deixa que nesse ano não deu certo, no ano que vem eu faço? Estamos no dia 1º de novembro. Estamos começando mais uma vez a leitura de Provérbios. Estamos chegando próximos do final do ano. A partir de hoje faltam 60 dias, 61 dias com hoje, para terminarmos o ano. O que você fez? As promessas que você fez no dia 1º de janeiro, você vai repetir essas promessas? Agora, no dia 1º de janeiro, próximo, o que você vai fazer da sua vida? Então aqui, até quando vocês vão negligenciar o conhecimento? Até quando? Versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Converter significa mudar a rota, significa mudar o rumo, significa mudar a direção. É dia 1º de novembro, 60 dias para terminar o ano. O que você não realizou ao longo desse ano? É tempo de você converter a sua rota. É tempo de você mudar o seu caminho. É tempo de você começar a dizer, agora eu vou fazer uma renovação naquilo que eu como, no cuidado com meu corpo, no cuidado com meus estudos, no cuidado com o meu casamento, no cuidado com relação à minha paternidade, no cuidado com relação à maternidade, como ser uma mãe que realmente cuida dos seus filhos, como ser um pai que realmente dá atenção às necessidades dos seus filhos, como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor. Os filhos também, como você tem tratado os seus pais, como você tem sido no seu local de trabalho, como você tem levado a sua vida. Convertei-vos pela minha repreensão, mude a rota. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito. Deus derrama o seu espírito de sabedoria sobre a sua vida. Peça a Ele, Ele te dará renovo espiritual diariamente. Leia a palavra sempre, medite nela para mudar a sua rota. E vos farei saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção,
25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Ele está falando a respeito de quem recusa, de quem fala, eu não quero aprender. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Como eu falei no princípio desse vídeo, a sabedoria dá risada quando aquele que escolhe recusar a sabedoria tropeça. Está aqui o texto, eu me rirei na vossa perdição. Mas não é porque Deus zomba e tem prazer em ver o nosso mal. É porque a sabedoria está dizendo, eu falei. É como se a sabedoria fosse uma pessoa que diz assim, não faça isso porque senão você vai tropeçar. E quando nós tropeçamos, a sabedoria fala, ha, 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 eu não te falei que você ia tropeçar? Você recebeu o aviso, mas você recusou, mas você rejeitou. Então agora você está apenas sofrendo as consequências das suas decisões. É esse o sentido quando nós lemos aqui a sabedoria, quando diz, eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. A zombaria da sabedoria é, eu não te avisei? Eu te avisei, mas você resistiu e quis tropeçar. 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. 29. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, aqui do versículo 28 até o versículo 33, a sabedoria fala que quando a pessoa está colhendo as consequências das suas decisões, a sabedoria dá um tempo e deixa que a pessoa colha todo o fruto daquilo que ela decidiu. É por isso que algumas pessoas não entendem. Elas vivem fazendo coisas erradas. Como algum tempo atrás, um pastor estava comentando que lá no Rio de Janeiro, alguns jovens que são filhos de pessoas cristãs que frequentam a igreja assiduamente e são fervorosos, estavam envolvidos no crime. E quando os policiais os encurralaram em um beco e disseram para eles, agora vocês vão morrer, aqueles jovens disseram, Deus está comigo, Ele não vai deixar a gente morrer. Mas eles morreram. Os policiais desferiram os tiros e eles foram mortos falando, Deus está comigo. Mas eles morreram. Porque eles acharam que o fato de serem filhos de pessoas cristãs e o fato de terem uma Bíblia dentro da própria casa deles, todos os dias vendo os pais e os irmãos indo para a igreja e seguindo a Deus, os fez pensar, Deus está comigo porque Ele está com a minha mãe, porque Ele está com meu pai, porque Ele está com meu irmão. Então, se eu fizer alguma coisa errada, não tem problema. Assim como tem pessoas que se lançam em relacionamentos de fornicação, mesmo sendo cristãos, eles dizem, Deus está vendo que é difícil de eu conseguir dominar a minha vontade. A gente é fraco, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, sim, você pode cair em mentira, corrupção, você pode cair em enganar os outros para conseguir levar vantagem em relação a alguma coisa, em um contrato. Mas o que Provérbios 1 ensina é que a sabedoria, que aqui está em letra maiúscula e significa Deus, vai deixar você colher todos os resultados daquilo que você plantou.
Aquele que se envolve com uma mulher casada ou que se envolve com um homem casado vai passar pelos sofrimentos depois na sua vida sentimental de ver que esse relacionamento acabou por não dar certo. E você vai sofrer as consequências das suas decisões. Aquele que trapaceou em um contrato e tiver que responder a um processo judicial vai ter o desgosto de passar por um processo, de ter de contratar um advogado, de ter de responder por aquela situação. Porque Deus é justo e Provérbios 1 está falando: pare de ser simples. Uma pessoa que segue a vida com o lema deixa a vida me levar e seja uma pessoa sábia, que começa a colocar o temor do Senhor como seu rumo e como seu norte. Provérbios foi escrito justamente para nos trazer o conselho e as recomendações para seguirmos uma vida de sabedoria, para seguirmos uma vida de bem-aventurança. É você que escolhe qual é o caminho que você quer. Provérbios 1 fala claramente: aquele que pratica o mal vai receber o mal e a sabedoria se rirá e zombará. E quando você procurar ela, depois de você ter praticado os atos tolos, ela não responderá até que você receba todas as consequências daquilo que você fez de errado. Por isso fica uma recomendação: se você fez coisas erradas, pare de fazer coisas erradas a partir de agora. E tenha certeza que as coisas erradas que você fez até um segundo atrás virão num futuro breve e você vai colher os resultados daquilo que você fez até um segundo atrás. Então, comece a tomar atitude nesse segundo em fazer as coisas certas, para que no futuro próximo você possa colher os resultados bons daquilo que você começou a plantar agora. Repetindo, reiterando, é 1º de novembro. Estamos a 60 dias do final do ano. Tem muitas coisas que você prometeu no dia 1º de janeiro que você não fez. Veja o que você pode fazer. Nesses 60 dias, dá tempo de você começar a ler a palavra, de você começar a buscar a Deus em oração, de você começar a colocar a sua programação em relação a beber mais água, em relação a cuidar da sua saúde, em relação a parar de assistir vídeos indecentes, em relação a parar de mentir, em relação a passar a respeitar os seus pais, em relação a passar a respeitar o seu marido e sua esposa, em relação a pensar a respeito do seu futuro, pensar a respeito do seu casamento, dos seus filhos, pensar a respeito da faculdade, da sua profissão, daquilo que você deseja fazer, pensar em novos caminhos para você prosperar ao invés de murmurar e dizer que as coisas estão indo mal. É você que precisa buscar o conhecimento e a sabedoria para melhorar a sua situação. E o que Deus deseja é isso, que você receba a sabedoria. E por isso ele deixou provérbios, para você buscar a sabedoria e tomar decisões corretas e boas. E a primeira decisão boa é o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não seja louco. Respeite o Senhor. Tema ao Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar e busque instrução e sabedoria em tudo que você fizer.